Nessa aula, eu quero falar com vocês sobre a prensa térmica. Ela pode ser considerada aí o coração do processo de sublimação, né? Ela que ativa a tinta que você imprimiu na folha e quer passar para a camiseta, é a prensa térmica que torna isso possível. E se ela estiver mal regulada, né? Se não tiver ali as configurações do jeito correto, mesmo que você tenha a impressora certa, regulada do jeito certinho, o papel certo, a tinta correta, né, tudo configurado, perfil de cores instalado, se não tiver a prensa térmica configurada com o tempo, a temperatura e a pressão corretas, não vai ter jeito de você atingir os resultados que você quer. Então, para a gente introduzir aqui o que é a prensa térmica. A prensa ela é uma máquina que mistura, né, que soma pressão, tempo e temperatura para conseguir proporcionar que a imagem que está impressa no papel seja transferida para o tecido. Então o calor faz a tinta virar gás e a pressão faz com que esse gás penetre nas fibras do tecido, né? Então é isso que proporciona o processo de sublimação. A temperatura, o calor faz com que a tinta vire o gás e a pressão pressiona ali esse gás, que é a tinta, nas tramas ali do poliéster, do tecido, e permite aí que a gente faça transferências do papel para o tecido. Então existem vários tipos de prensa, todas elas têm vantagens e têm desvantagens também. É muito importante a gente analisar todas as características e pensar naquilo também que a gente quer em uma prensa térmica, né? Você tem prensas que são mais caras, mais baratas, prensas que são mais automatizadas para um processo mais rápido, né? Vamos dizer, processo, quem tem muita demanda, por exemplo, precisa executar mais rápido. Tem prensas pneumáticas, por exemplo. Então, assim, são vários tipos de prensas e características que a gente precisa analisar e levar em consideração antes de adquirir a nossa prensa térmica. Então eu vou trazer aqui alguns tipos de prensas para vocês, para quem não conhece, passar a conhecer alguns tipos, e de repente se você não conhece alguma, trabalha com algum tipo específico, fica conhecendo. Mas o importante aqui é mais só para vocês terem uma ideia da diversidade que tem de prensa e pesquisarem as próprias aí, né? Verificar aí características que são mais importantes para vocês. Porque no fim das contas é isso, são várias características. Essa aqui, por exemplo, é a prensa tipo sanduíche. Ela abre para cima, né? Então ela tem ali uma grande dificuldade na minha visão, que é, você vê que a parte da base dela, a horizontal é mais comprida, né? Ou seja, você tem que colocar a camiseta de lado. E isso, para posicionar a imagem, o desenho ali na folha, fica mais difícil de você conseguir centralizar. Então, para mim, é uma das dificuldades. Outra coisa que, quando eu tive essa minha prensa, eu tinha de dificuldade também, era que, às vezes, em alguns pontos dela, a pressão parecia que era menor. Ou seja, se o desenho era muito grande, às vezes, em alguns pontos, ficava a imagem mais apagada. Então, não sei se era por conta de uma anomalia, de repente, ali na parte de cima, onde que tem a resistência, ou por conta de pressão mesmo, enfim, que eu tive essa dificuldade, então eu fui me adaptando, eu vi aonde que tinha menos pressão ali, onde que, vamos dizer assim, ativava menos a tinta, que ficava mais apagadinho, então eu começava a não fazer desenhos tão grandes, e quando tinha um desenho grande eu posicionava de uma forma que não fosse pegar aquela região ali. Então são as duas dificuldades ali que eu percebi nessa prensa. Porém, ela tem um preço geralmente muito mais baixo do que outras prensas. Então, às vezes, para quem tá começando, né, igual eu estava começando e acabei indo pelo preço, porque não conhecia nada, ela era uma das mais baratas e então a gente acabou comprando ela. Mas vale a pena ficar atento aí a essas características. Então, muitas vezes você vai pagar um preço mais baixo aí e vai ter uma dificuldade maior na prensa, porque essa questão da camiseta não poder ser colocada de frente e ela tem que ser colocada de lado para você conseguir posicionar a arte, pode fazer com que você demore um pouco mais em cada camiseta, fazendo com que, se a tua demanda estiver alta, você vai ter dificuldade aí de entregar muitas vezes os trabalhos por conta da demora que você tem em posicionar ali as camisetas. Essa aqui é a prensa tipo gaveta, né? Então você consegue puxar essa gaveta para fora, a base dela, então você posiciona a camiseta ali, posiciona o desenho de uma forma, a imagem de uma forma melhor, mais fácil de centralizar, empurra a gaveta de volta e você baixa. Então, quer dizer, além de você ter acesso à base toda ali da prensa, para ficar mais fácil de você posicionar a camiseta, você não corre o risco de se queimar. Na prensa sanduíche, quando você tem que posicionar a camiseta ali, muitas vezes você encosta o braço, o ombro. Eu me queimei várias vezes naquela prensa sanduíche ali. Então, assim, essa daqui você não corre tanto esse risco aqui, né? E também a pressão, ela é mais uniforme. Dos testes que a gente fez, você não tem perdas ali, vamos dizer assim, não tem lugares que ativa menos do que outro, como acontece com a prensa sanduíche. Então, é uma dessas vantagens aí de você poder ter a prensa gaveta. Geralmente, a prensa gaveta ela é um pouquinho mais cara, né? Um pouco mais cara aí do que a prensa sanduíche, porém, ela tem umas vantagens aí, que é isso aí, você não se queimar, você ter uma
facilidade maior de posicionar a camiseta e com isso os trabalhos saem mais rápidos também. E temos também a prensa pneumática. Ela tem um compressor que geralmente tem uma alavanca, algumas têm um pedal, você posiciona a camiseta ali na base, aperta esse pedal, esse botão aí que tem, ele solta a pressão automática ali, baixa, dá o tempo ali que você precisa para fazer a sublimação, levanta sozinho ali a parte de cima dela. Então, ela é mais ágil, né? Você consegue ali, fazer trabalhos mais rápidos, porque ela tem uma autonomia maior, vamos dizer assim. Porém, ela tem um preço bem mais elevado do que as outras ali que a gente mostrou, da gaveta e de sanduíche também. Então, geralmente, essas que tem, aí, que são pneumáticas, que têm compressores, elas são mais tecnológicas, elas têm um preço mais alto também. Vale a pena aí, se de repente você tem um pouco mais de dinheiro, mais de recurso aí para investir, pode valer a pena. Vai de você dar uma olhada aí e verificar, né, o que está dentro do que você precisa, o que você está buscando numa prensa. Tem também essa prensa 8 em 1. Eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito dela, porque ela tem um problema muito grave, que é na questão das conexões. Como você precisa ficar trocando ali, por exemplo, se você trabalha com camiseta, caneca, boné, copo, xícara, cada um desses produtos precisa de um tipo de equipamento ali. Então você precisa desrosquear ali a junção que tem, e isso daí, essa conexão aí, ela dá muito problema, né? Então, assim, eu não gosto muito dela, mas ela é muito útil para quem, né, tem multiprodutos aí, trabalha com vários produtos, ela é ágil nesse sentido. Eu não gosto muito por uma questão mais também de posicionamento. A gente vai falar isso nos outros módulos, mas você tentar vender de tudo, você acaba gerando problemas aí na gestão dos seus produtos, do seu estoque, e também do posicionamento, de você conseguir conversar com o seu público. Fica muito mais difícil, na minha visão, logicamente, mas eu sei que tem muita gente que gosta dessa prensa aí, prefere ela justamente por conta dessa maior capacidade que tem aí de fazer produtos. Então a pessoa acaba anunciando aí xícara, copo, vários produtos, boné que você consegue fazer aí com essa prensa. Então, o preço dela aí geralmente é um preço razoável, não é um preço muito alto comparado com outras prensas aí. Só que, por exemplo, para a camiseta é um pouco ruim porque a base dela geralmente é uma base pequena, né? Então, assim, você não consegue fazer trabalhos com folha A3 muitas vezes, e então fica ali uma imagem mais centralizada, vamos dizer assim, uma imagem menor na camiseta. Então, como o nosso foco aqui é camiseta, eu não gosto muito dessa prensa aí. Porém, se você vai fazer vários produtos, ela é uma prensa bacana também de você ter ali. De repente, você ter como um agregado, né? Você ter ali ela para fazer outros trabalhos e ter uma prensa plana ali certinha para você poder fazer as camisetas. Eu já prefiro, se você fosse fazer, por exemplo, xícara, copo, outros produtos aí, você ter um equipamento para cada produto desse daí. Justamente para acabar não tendo esse problema aí nas conexões, que você precisa ficar fazendo essa mudança e o ideal é não ficar mexendo nas conexões, né? Mas é uma alternativa aí para quem quer. Na questão da configuração da prensa, trouxe aqui uns números aqui só para vocês se situarem, mas depois eu vou deixar um vídeo mostrando na prática ali como você faz para configurar corretamente o tempo, a temperatura e também a pressão. Tá? Então aqui o que nós temos? Nós temos médias. Cada prensa, cada equipamento, ele tem uma configuração. Não é uma configuração para todos os equipamentos. Então, por exemplo, às vezes, na minha máquina, 190 graus e 25 segundos funcionam, que é a temperatura e o tempo que eu utilizo. Às vezes, na tua máquina, você vai precisar de 200 graus para atingir o mesmo padrão que eu atinjo com 190. Então, isso vai muito de equipamento para equipamento. É muito importante você fazer testes, né? Então, você vai fazer teste com 190, 195, 185, 25 segundos, 30 segundos. Mas, em média, é 190 graus, né? De 190 a 200 graus, e de 25 segundos a 40 segundos. Menos de 25 segundos, eu já fiz vários testes em algumas prensas e nunca dá certo. Assim, faz a transferência, porém sempre fica meio apagadinho. Então, 25 segundos foi ali o tempo bom que eu achei. 30 segundos é demais, porque aí eu comparo com 25 segundos e eu vejo que o 25 segundos e o 30 é praticamente a mesma coisa, então eu prefiro expor o tecido a menos tempo ali naquela temperatura elevada, porque você acaba estragando o tecido se você deixa com muito tempo, né, ali no calor da prensa. Então, uma temperatura boa ali é de 190 a 200 e um tempo de 25 a 40 segundos. Faça teste, né, testes aí dentro dessa configuração e adapte o que é melhor para a sua prensa. Outra coisa é a pressão. Uma pressão média ali é
você sentir que não está muito pesado na hora de você fechar com a prensa, se você sentir que ela está muito forte na hora de, né, muito pesado para você prender ela ali, para você pressionar, pode ser um indício de que está muito apertado e você tem que dar uma diminuída aí nessa pressão. A mesma coisa se você fecha com muita facilidade. Então, está muito fraca a pressão. O ideal é uma média ali, né? Também vou mostrar aqui num vídeo, vou deixar um vídeo aqui depois para vocês assistirem, como que eu faço para ver como que, né, se a minha prensa está configurada na pressão correta. Tá bom? Então, é muito importante vocês se atentarem a, a essas configurações. Tempo, temperatura e pressão. Isso faz toda a diferença se o seu trabalho vai sair bem feito ou não. Então, nós temos alguns erros comuns que as pessoas que estão começando nesse ramo, e muitas até que trabalham há algum tempo, acabam cometendo de vez em quando por esquecer ou qualquer motivo que seja, mas esses são os erros mais comuns que eu vejo acontecer e que aconteciam comigo também no começo, né? A pressão e a temperatura, né? Pressão muito baixa e a temperatura muito baixa vai fazer com que a imagem não saia 100% na camiseta, ou seja, ela vai sair com aquele aspecto meio apagadinho, justamente porque ou a temperatura, ou a pressão, ou os dois estão mal regulados, né? Estão muito fracos para conseguir fazer uma boa transferência para a camiseta. Outra coisa é tempo a menos. O tempo a menos é a mesma coisa que vai acontecer com a temperatura e com a pressão. Vai sair ali falha, vai sair mais apagado, né? Tempo demais também prejudica. Você acaba queimando, como eu disse, o tecido, né? Você queima ali as fibras, você pode ter algum prejuízo de mancha ou de outro problema ali com o tecido, tá? Ele ficar amarelado e, enfim, você causa problemas colocando uma temperatura muito elevada também, tá? Outra coisa que pode acontecer é se o tecido estiver um pouco úmido, se você não fizer ali o pré-aquecimento, você pode ter prejuízo ali no seguinte sentido: quando você for fazer a prensa, você for abaixar a prensa para transferir a imagem da folha para a camiseta, pode haver encolhimento nesse tecido se você não fizer um pré-aquecimento. E fazendo isso daí, pode acontecer o quê? O efeito fantasma, né? Ou pode até criar bolhas ali, no sentido assim de fazer um lugar ficar mais forte do que o outro. Então, assim, é muito importante você ficar atento a esses erros comuns que acontecem para não deixar acontecer. Porque se você faz algumas dessas coisas aí, você acaba perdendo a camiseta, a impressão, a folha, a tinta, né? A energia, teu tempo. Então, assim, é muito importante ficar de olho nesses aspectos. Então, algumas dicas aí para vocês, né, conseguirem fazer um trabalho melhor, é o que eu já acabei de dizer ali também, né? Pré-aquecer a camiseta antes de fazer a estampa. Então, quer dizer, você coloca a camiseta ali na base, baixa ali a prensa por uns 5 segundos, deixa ali sair toda a umidade da camiseta, deixa ela, né, às vezes tem um encolhimento ali que ela precisa fazer, que vai ter ali natural do fio, né, do tecido. Então, é bom você baixa ali por uns 5 segundos, então pré-aqueça sempre, todas as camisetas, todas as vezes que você for fazer uma sublimação, pré-aqueça a camiseta para você não ter outros tipos de problema aí. Tá? Então, sempre espere a prensa atingir a temperatura. Muitas vezes você está com pressa ali e a tua temperatura está programada para 190 graus, chega no 182, 183, você precisa fazer, vai lá e faz. Pode dar problema, tá? Porque não vai estar aquecido da forma correta. O que acontece? Eu sempre digo, quando você vai fazer o primeiro trabalho, a primeira camiseta, o que você precisa fazer? Vamos supor que você tenha configurado a sua prensa em 25 segundos e 190 graus. Atingiu os 190 graus, não quer dizer que toda a prensa está com 190 graus. Está escrito ali no painel 190 graus e talvez a resistência atingiu essa temperatura. Muitas vezes o que está escrito no painel nem é a mesma temperatura que dá ali na serpentina, ali onde que esquenta, né? Então, o que acontece? Você precisa atingir a temperatura que você quer, você está com 25 segundos, você faz um ciclo. Baixa a prensa, deixa passar 25 segundos, ela vai abrir, você fecha ela de novo. Então você faz 2 vezes, né, esse ciclo de 25 segundos para você deixar uniforme o calor ali, deixar toda a base, toda ela, né, com a mesma temperatura. E aí sim você coloca a camiseta e pré-aquece a camiseta e daí depois você faz o seu trabalho, tá bom? Então é muito importante também você manter limpo ali a base, porque às vezes se você deixar alguma sujeirinha, alguma coisa que caia, pode acontecer um relevo ali e isso daí vai interferir na transferência da imagem também, tá bom? Então é muito importante ficar de olho nesses aspectos aí para você conseguir fazer desde a primeira camiseta, né, não ter perdas aí e fazer um trabalho bem feito.